Ao longo da história, a humanidade construiu maravilhas tão avançadas que até hoje os cientistas não conseguem replicá-las com exatidão. É como se estivéssemos olhando para um quebra-cabeça cósmico, faltando algumas peças fundamentais, usando materiais simples e ferramentas rudimentares. Pelo menos é o que acreditamos. Nossos antepassados ergueram estruturas e criaram mecanismos que parecem desafiar a lógica, a física e a própria tecnologia moderna. Essas maravilhas do passado nos forçam a questionar tudo o que sabemos sobre as capacidades de civilizações antigas. Neste vídeo, vamos explorar as 10 tecnologias antigas que ninguém consegue copiar com perfeição até hoje. De mecanismos que funcionam como computadores analógicos, até construções megalíticas posicionadas com precisão milimétrica, você vai ver como a engenhosidade de civilizações antigas ainda deixa engenheiros do século XXI completamente perplexos. Prepare-se para mergulhar em uma viagem entre ruínas, lendas e descobertas arqueológicas que sugerem uma verdade desconfortável. Talvez o passado fosse muito mais avançado do que estamos prontos para aceitar. Ao longo dos próximos minutos, vamos investigar juntos esses mistérios, examinando as evidências, as teorias e as especulações que cercam essas tecnologias. Será que civilizações antigas possuíam conhecimentos que se perderam no tempo? Ou será que estamos subestimando a capacidade humana de inovação, mesmo em tempos remotos? Apertem os cintos, porque a jornada para desvendar esses enigmas tecnológicos está apenas começando. Imagine só, um dispositivo de bronze corroído, recuperado do fundo do mar Egeu em 1901. Parece uma peça de museu comum, certo? Mas não se engane. Este é o mecanismo de Antiquítera, e ele guarda segredos que desafiam nossa compreensão do passado. Datado de aproximadamente 100 anos antes de Cristo, esse artefato contém engrenagens complexas, interligadas com uma precisão que só encontraríamos em relógios muito posteriores. Mas o que ele faz? Bem, o mecanismo de Antiquítera é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Ele calculava os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, prevendo eclipses e até mesmo os ciclos dos Jogos Olímpicos antigos. Sua sofisticação é tamanha que ele só foi totalmente compreendido com o auxílio de raios-x e tomografias computadorizadas, realizadas séculos após sua criação. A pergunta que intriga cientistas e historiadores é: como os antigos gregos, com a tecnologia que conhecemos, conseguiram construir algo tão complexo? A resposta ainda é um mistério. Alguns especulam que o mecanismo seja uma evidência de conhecimento grego perdido, talvez até mesmo uma herança de civilizações ainda mais antigas. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: o mecanismo de Antiquítera continua a desafiar nossa compreensão do passado e a alimentar nossa fascinação pelo desconhecido. As pirâmides de Gizé, guardiãs silenciosas do deserto egípcio, desafiam nossa compreensão da engenharia há milênios. Como uma civilização de 4.500 anos atrás conseguiu transportar e erguer blocos de pedra, alguns pesando mais de 2 toneladas, com tanta precisão? As teorias variam desde rampas gigantescas até sistemas de alavancas complexos, mas nenhuma delas explica completamente a magnitude da obra. E a precisão milimétrica do alinhamento das pirâmides com as estrelas? A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada com a estrela polar com uma margem de erro mínima, algo que exigiria um conhecimento avançado de astronomia e instrumentos de medição extremamente precisos. Será que os antigos egípcios possuíam tecnologias que desconhecemos? A verdade é que as pirâmides de Gizé continuam sendo um enigma. Cada nova descoberta parece gerar mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa: elas são um testemunho da capacidade humana de desafiar limites e alcançar feitos extraordinários, mesmo com recursos limitados. As pirâmides nos lembram que o passado guarda segredos que ainda estamos longe de desvendar.
No alto dos Andes peruanos, a mais de 3.600 metros de altitude, erguem-se as ruínas de Sacsayhuaman, um complexo monumental que desafia a lógica e a engenharia moderna. Gigantescas pedras, algumas pesando mais de 100 toneladas, foram encaixadas com tanta perfeição que não se consegue inserir uma folha de papel entre elas. E o mais impressionante, tudo isso sem o uso de argamassa. Imagine a dificuldade de transportar essas pedras, vindas de pedreiras a quilômetros de distância, por terrenos acidentados. E como explicar os cortes precisos em múltiplos ângulos, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça gigante? As paredes de Sacsayhuaman são tão resistentes a terremotos que até hoje permanecem de pé, enquanto construções modernas desabariam com tremores de mesma intensidade. A técnica utilizada para cortar, transportar e encaixar essas pedras permanece um mistério. Alguns acreditam que os incas utilizavam ferramentas de bronze e pedra, mas a precisão dos cortes sugere algo mais avançado. Será que eles dominavam técnicas de amolecimento de rochas? Ou teriam contado com a ajuda de alguma força desconhecida? Sacsayhuaman é um lembrete de que a história está repleta de feitos extraordinários que desafiam nossa compreensão. Capítulo 4. Os Moais da Ilha de Páscoa. Gigantes que caminhavam. Em meio ao vasto Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa guarda um dos mistérios mais intrigantes da história: os Moais. Essas estátuas gigantescas, esculpidas em rocha vulcânica, chegam a ter mais de 9 metros de altura e pesar 80 toneladas. Mas como uma civilização isolada, sem acesso a animais de carga ou rodas, conseguiu esculpir, transportar e erguer esses monumentos colossais? A teoria mais aceita é que os Moais eram caminhados até seus destinos. Mas como fazer uma estátua de 80 toneladas caminhar por quilômetros, em terreno irregular? Simulações modernas, utilizando cordas e troncos de árvores, até conseguiram mover réplicas dos Moais, mas nenhuma delas conseguiu replicar a escala e a complexidade do feito original. Além disso, a função dos Moais permanece um enigma. Seriam representações de ancestrais, deuses, ou serviam a algum propósito prático que ainda não compreendemos? A Ilha de Páscoa e seus gigantes de pedra continuam a desafiar nossa imaginação e a nos lembrar que o passado está repleto de mistérios que talvez nunca sejam completamente desvendados. Capítulo 5. O Pilar de Ferro de Delhi. Um enigma inoxidável. Em Delhi, na Índia, um pilar de ferro de mais de 7 metros de altura e 6 toneladas desafia as leis da natureza e intriga cientistas há séculos. Conhecido como Pilar de Ferro de Delhi, essa estrutura milenar, construída por volta do ano 400 d.C., apresenta uma resistência à ferrugem simplesmente inexplicável. Enquanto estruturas de ferro muito mais recentes sucumbem à corrosão, o Pilar de Ferro de Delhi permanece praticamente intacto, com apenas uma fina camada de óxido protegendo sua superfície. Análises metalúrgicas revelaram que o pilar é composto por ferro de altíssima pureza, com baixo teor de carbono e fósforo, o que contribui para sua resistência à ferrugem. Mas como os indianos antigos conseguiram produzir ferro de tamanha pureza há mais de 1.600 anos? A tecnologia para atingir esse nível de pureza só foi desenvolvida na era moderna. Alguns especulam que o pilar seja resultado de um processo de fundição único, talvez até mesmo um acidente metalúrgico. Seja qual for a explicação, o Pilar de Ferro de Delhi permanece um enigma metalúrgico e um testemunho da maestria dos antigos indianos na manipulação de metais. Capítulo 6. Os portões automáticos de Heron de Alexandria. Engenhocas mecânicas da antiguidade. Heron de Alexandria, um matemático e inventor grego que viveu no século I a.C., é considerado um dos precursores da robótica e da automação. Seus inventos
descritos em seus tratados de mecânica e pneumática, demonstram um conhecimento avançado de engenharia e física, muito à frente de seu tempo. Entre suas criações mais impressionantes estão os portões automáticos do Templo de Alexandria. Utilizando um sistema engenhoso de vasos comunicantes, pesos, contrapesos e vapor, Heron conseguiu automatizar a abertura e o fechamento dos portões do templo. Quando os sacerdotes acendiam um fogo no altar, o calor gerava vapor em um recipiente fechado, que por sua vez empurrava água para outro recipiente, conectado aos portões por cordas e polias. O peso da água abria os portões como que por mágica, impressionando os fiéis. Embora os escritos de Heron descrevam em detalhes o funcionamento de seus inventos, muitos deles se perderam no tempo e jamais foram reconstruídos com exatidão. A complexidade de seus mecanismos, combinando elementos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, desafia a nossa compreensão da tecnologia da época. Heron de Alexandria nos mostra que a genialidade humana não se limita a uma época ou lugar, e que o passado está repleto de mentes brilhantes que moldaram o curso da história. Em 1936, uma descoberta arqueológica nos arredores de Bagdá, no Iraque, lançou luz sobre um enigma tecnológico que desafia a nossa compreensão da história da eletricidade. Tratam-se das baterias de Bagdá, um conjunto de vasos de argila contendo cilindros de cobre e barras de ferro, datados de aproximadamente 250 anos antes de Cristo, durante o período da Pártia. A configuração desses artefatos, que lembram baterias rudimentares, levou alguns estudiosos a especular que os antigos partos já dominavam a eletricidade. Experimentos modernos demonstraram que, ao preencher os vasos com um líquido ácido, como suco de limão ou vinagre, é possível gerar uma corrente elétrica de baixa voltagem. Mas qual seria a função dessas baterias há mais de 2000 anos? As teorias variam desde a galvanoplastia, para revestir objetos com metais preciosos, até o uso medicinal, como forma de eletroterapia. A falta de evidências conclusivas e a natureza enigmática desses artefatos deixam muitas perguntas sem resposta. No coração da Turquia, um sítio arqueológico desafia tudo o que sabemos sobre a história da civilização. Göbekli Tepe, com suas estruturas monumentais datadas de 12.000 anos atrás, é considerado o templo mais antigo já descoberto, antecedendo Stonehenge em mais de 6.000 anos. Imagine só, em uma época em que acreditávamos que os humanos viviam em pequenas comunidades nômades, caçadores-coletores, surge Göbekli Tepe, com seus pilares de pedra de até 20 toneladas, decorados com entalhes de animais, símbolos abstratos e figuras geométricas. A complexidade da construção, o tamanho das pedras e a sofisticação dos entalhes desafiam a nossa compreensão das capacidades tecnológicas e sociais dos humanos daquela época. Mas o que torna Göbekli Tepe ainda mais intrigante é o fato de ter sido deliberadamente soterrado por seus próprios construtores, por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Por quê? Que segredos se escondem sob essa colina artificial? As escavações continuam, e a cada nova descoberta, Göbekli Tepe revela um passado muito mais complexo e intrigante do que jamais imaginamos. Nas profundezas do Oceano Arábico, na costa da Índia, jazem as ruínas submersas de Dwarka, uma cidade lendária mencionada em textos épicos hindus como o Mahabharata. As lendas descrevem Dwarka como uma cidade magnífica, construída pelo deus Krishna, que afundou no oceano há milhares de anos. O que era considerado apenas um mito ganhou força em 1988, quando mergulhadores descobriram estruturas de pedra submersas na costa de Dwarka, no estado indiano de Gujarat. As ruínas, que incluem paredes, pilares, escadarias e até mesmo uma estrutura que se assemelha a um palácio, estão dispostas de forma organizada, sugerindo uma cidade planejada.
A datação por carbono 14 dos artefatos encontrados nas ruínas indica que a cidade data de pelo menos 9.500 anos atrás, o que a tornaria uma das cidades mais antigas já descobertas. A existência de Dwarka desafia a cronologia tradicional da história da civilização e sugere que civilizações avançadas podem ter existido em um passado muito mais remoto do que imaginávamos. Ao longo deste vídeo, viajamos no tempo e exploramos tecnologias antigas que desafiam a nossa compreensão. Do mecanismo de Antiquítera às pirâmides de Gizé, passando pelos moais da Ilha de Páscoa e pela cidade submersa de Dwarka, encontramos vestígios de um passado repleto de mistérios e maravilhas tecnológicas. Essas descobertas nos forçam a questionar o que sabemos sobre as capacidades de civilizações antigas. Será que elas possuíam conhecimentos que se perderam no tempo? Teriam tido contato com outras civilizações avançadas que deixaram sua marca na história? Ou será que estamos subestimando a capacidade humana de inovação, mesmo em tempos remotos? As respostas para essas perguntas ainda permanecem um mistério. Mas uma coisa é certa: o passado está repleto de segredos que aguardam para serem desvendados. Cabe a nós, como exploradores do conhecimento, continuar a investigar, a questionar e a buscar respostas para os enigmas que nos cercam. E aí, pessoal? Gostaram da viagem pelas maravilhas tecnológicas do passado? Se vocês curtem mistérios, história e ciência como eu, se inscrevam no canal, deixem o seu like e façam parte da nossa comunidade. Lá tem vídeos exclusivos somente para quem é membro. E para dar aquela força para o nosso canal, manda um super like apertando no botão. Valeu! É a sua forma de dizer que curtiu o vídeo e de ajudar o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Um abraço cósmico a todos e até o próximo vídeo.